Irmãos, o Senhor faz como Ele quer. O Senhor Ele não está preso a protocolos. O Senhor Ele não cultua formas. O Senhor Ele tem prazer e satisfação de mudar formas. Se hoje o culto acontece de uma forma, semana que vem acontecerá de outra. E é o Senhor que faz do jeito que Ele quiser. Isso não quer dizer que não há ordem, mas isso quer dizer que é o Espírito do Senhor que Ele nos conduz. E Ele que está no controle de todas as coisas. Abram comigo, por gentileza, em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Amém? Antes de começar, eu quero falar aqui bem rápido. Eu vou falar aqui sobre o tema padrão apostólico, com ênfase no ministério. Quero enfatizar ministérios. Eu sinto de fazer isso essa manhã. Mas assim, é um tema muitíssimo vasto. Meu objetivo aqui não é esvaziar o tema, sabe? Não é tratar todos os assuntos do tema. Nem teria como fazer isso numa pregação. Isso é assunto para poder fazer seminários de dias e semanas. Então, pelo amor de Deus, antes que alguém me procure no final para poder falar, irmão, faltou falar isso, faltou falar aquilo. Irmão, não é que faltou. O objetivo aqui não é esgotar o assunto. O objetivo aqui é tratar de alguns pontos específicos que, ao meu ver, é a vontade de Deus enfatizar essa manhã. Amém? Então vamos lá. Essa é uma palavra apostólica, porque é uma palavra de encorajamento para nós avançarmos enquanto igreja. Essa é uma palavra profética, porque é uma palavra de instrução e de direção para a igreja. É uma palavra pastoral, porque é uma palavra que trata de cuidado e saúde da igreja. Amém? E também é uma palavra mestral, porque é uma palavra que vai trazer luz a algumas questões em relação a ministérios. Como o tempo está bem avançado, eu só tenho 30 minutos, eu vou tentar ser bem breve. A partir do versículo 11 vai dizer assim, obrigado, Tom. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Irmãos, essa palavra que eu trago, ela encontra respaldo muito no que a Marta liberou aqui agora há pouco. A Marta liberou uma palavra profética falando sobre posicionamento. E quando nós falamos sobre ministérios, qualquer tipo de ministério, seja ele qual for, seja qual for o tamanho da sua envergadura, da sua importância, ele começa com posicionamento. Sem posicionamento adequado, nenhum ministério tem êxito, tem sucesso. Absolutamente nenhum. Então eu acredito que a gente vai falar aqui de algumas coisas que vai encontrar ressonância no que a Marta falou. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte. Quando se fala em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós vemos aqui 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 ministérios, que nós podemos chamar também de 5 ofícios ministeriais. Alguns teólogos vão mencionar esse tema falando sobre os dons do Filho. Ou seja, eles vão atribuir que esses 5 ofícios nada mais são do que os dons de Cristo para a sua igreja. Então, os dons do Filho. Amém? Amém, irmãos? Quando a gente abre em 1 Coríntios capítulo 12, quando o apóstolo Paulo vem falando dos dons, lá
quando vem destrinchando sobre os 9 dons, é aquilo que nós poderemos chamar, ou podemos chamar, sobre os dons do Espírito. Amém? Amém. Então, só para a gente entender, os dons do Espírito são uma coisa, os dons do Filho são outra coisa. E também teria aquilo que nós poderíamos chamar de os dons do Pai. Amém? Mas hoje, especificamente, nós vamos trabalhar, resumidamente, sobre os dons do Filho, que são o apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Exatamente nessa ordem. Amém, irmãos? E aí, o apóstolo Paulo, em Efésios, ele vai designar aqui, olha, 5 funções, ou 5 ministérios. E já como eu comecei a falar, são 5 funções, não são 5 cargos. Eu sei que muitas vezes, em algumas falas, quando a gente ouve falar sobre os ministérios, alguns usam a expressão cargos. Eu tenho um cargo na igreja, fulano tem um cargo na igreja, Beltrano tem um cargo no ministério. Eu até entendo nós falarmos dessa forma, talvez para poder facilitar o entendimento de alguns irmãos. Porém, colocando os pingos nos is, de uma forma bem específica, não são cargos, são funções do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é algo orgânico, assim como o seu corpo físico. Ou seja, no seu corpo tem o quê? Tem os seus membros, amém? Tem a mão, tem os dedos, tem os pés, tem o coração, tem o fígado, tem o pâncreas e por aí vai. Cada órgão tem um cargo? É uma pergunta, cada órgão tem um cargo? Não, mas cada órgão tem a sua função. A mesma coisa é relacionada ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo não há cargos, o corpo de Cristo há funções. O que é que determina essas funções? É a minha vontade? É a sua vontade? É o adedanha? Vamos tirar aqui no adedanha. Eu sou pastor, você é profeta, ele é evangelista, o Tom é apóstolo. É assim que funciona? Não. O que é que determina as funções de cada um no corpo de Cristo? Chamado e unção. Amém? Chamado e unção. Ninguém vai ser absolutamente nada no corpo de Cristo se não tiver o chamado, a vocação da parte de Deus. E se essa vocação ela for legítima, essa vocação será acompanhada de uma unção. Então, Mazinho, eu tenho a vocação e tenho a unção. Então eu sou pastor, eu tenho a vocação e tenho a unção. Então eu sou profeta, eu tenho a vocação e tenho a unção. Eu sou apóstolo? Não necessariamente. A partir do momento que você compreende que você tem um chamado, você tem uma unção, a igreja precisará reconhecer isso na sua vida. E esse reconhecimento público se dará por meio de processos. E esses processos se dão na convivência no corpo de Cristo, ou seja, através da comunhão, da convivência. Através da convivência da igreja caseira, através da convivência das atividades do dia a dia, dos relacionamentos com os irmãos, com a membresia. Essas unções vão começar a se manifestar e vão começar a se desenvolver. E na medida que elas forem se desenvolvendo, elas vão maturando e fazendo-se reconhecidas publicamente, a ponto de você não ter que dizer que você é aquilo ou que você é aquilo outro. As próprias pessoas que convivem com você reconhecerão o dom e a graça que você carrega. Amém? Então, aqui ele começa dizendo, olha, nós temos os 5 ministérios, ou 5 ofícios ministeriais. Nós podemos também definir isso da seguinte forma: esses 5 ofícios são aquilo que nós podemos compreender como a liderança estabelecida por Deus para a sua igreja. A igreja do Senhor, ela tem uma liderança estabelecida de uma maneira geral. E esses 5 ministérios compõem essa liderança. Ou seja, a liderança da igreja é uma liderança colegiada. O que significa isso? É uma liderança coletiva. A igreja ela não é liderada por um homem só. Do mesmo modo que a igreja não é liderada por um ministério só. Da mesma forma que a igreja, ela não é conduzida apenas por uma unção, mas ela é conduzida pela multiforme graça de Deus, sendo manifestada através dos dons diversos do Espírito Santo, ou de Cristo. Amém, irmãos?
E aí, continuando aqui. Primeiro ponto. Segundo ponto. Embora não seja possível perceber uma relação hierarquizada entre os 5 ofícios ministeriais, é perceptível observarmos uma intencionalidade para o desenvolvimento de um trabalho coletivo e específico por cada uma das partes envolvidas. Ou seja, no meio desses 5 ministérios, não há um mais importante, não há um maior do que o outro. Ou seja, o apóstolo não é o mais importante, o profético não é o mais importante, o pastoral é o maior de todos. Isso não é verdade. Mazinho, isso não é verdade? Não é verdade. E talvez alguns de vocês me perguntariam assim: poxa, calma aí, se isso não é verdade, então por que às vezes nós chegamos em algumas igrejas, em algumas denominações, em algumas comunidades, nós vemos uma hierarquia pré-estabelecida da seguinte forma: geralmente você tem lá o obreiro, em algumas igrejas, não é assim que funciona? O obreiro, aí depois do obreiro acima tem o diácono, depois acima do diácono tem o quê? O presbítero, e em algumas igrejas acima do presbítero tem o quê? Tem o pastor, algumas têm evangelista antes do pastor, evangelista, depois pastor. Em algumas outras igrejas, depois do pastor tem o bispo, e em algumas outras tem o arcebispo, e em algumas outras tem o apóstolo, e alguém falou que tem um vice-querubim. Mas é brincadeira. Então, irmãos, essa hierarquia que a gente consegue ver em alguns lugares, elas não são bíblicas, ok? Elas não são bíblicas. Não há base bíblica para poder hierarquizar dessa forma. Houve um engessamento nas funcionalidades dos ministérios da igreja ao longo dos anos. E o nosso trabalho nesses dias é a gente, não sei nem se essa palavra existe, se não existiu, eu estou inventando agora, desengessar. Amém? Se não existe, estou inventando agora, desengessar. Desengessar essa estrutura religiosa que desconfigurou aquilo que Cristo pré-estabeleceu através dos apóstolos, ainda no nascimento, ainda no início da igreja. Amém, irmãos? Amém. Continuando. As funções aqui descritas são o que nós podemos chamar de os dons do Filho, ministérios de liderança e também homens dons. Alguns teólogos, quando eles olham para essa passagem de Efésios 4:11, eles vão chamar essas pessoas que o texto se refere como homens dons. O que esses teólogos eles entendem com isso? Eles entendem o seguinte: eles entendem que algumas pessoas, não é que isso sejam, algumas pessoas sejam predestinadas e outras não, não é isso. Queridos, todos têm uma vocação, todos têm um chamado em Deus, todos têm um propósito específico da parte de Deus. Amém? Todos têm. O que eu quero dizer com isso? Só existem esses 5 ministérios de liderança? É claro que não. O meu objetivo aqui hoje é só falar resumidamente sobre os 5 ministérios. Mas existem muitos outros ministérios que são chamados de ministérios auxiliares. Que sem esses ministérios auxiliares, esses 5 ministérios de liderança não conseguiriam fazer absolutamente nada. Amém? Mas falando especificamente desses ministérios, esses estudiosos da palavra, eles compreendem o seguinte: olha, existem pessoas que são dons de Deus para a igreja. A palavra dom significa o quê? Vocês lembram? Presente. Amém? Presente. Então quando fala assim, olha, homens dons, não quer dizer que eles são supra-sumos da quinta essência. Não é esse o ponto. O ponto é o seguinte: são pessoas que Deus deu como presente para servir a igreja. Deu para entender? Deu para entender, amados? Homens dons são pessoas que Deus deu à igreja como um presente. Deu para entender a dinâmica?
Então, se deu para entender, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que então alguns pastores se comportam como se fossem os donos da igreja? Por que alguns apóstolos se comportam como se fossem os donos de igrejas e ministérios? E até de pessoas, se nós entendemos isso. Irmãos, percebe que houve uma distorção maligna aqui, nos nossos dias? Porque Deus deu essas pessoas para a igreja. Ele não deu a igreja para essas pessoas. Então, quando você ouvir algum líder eclesiástico falar assim, a minha igreja, querido, na hora que você ouvir essa forma de expressão, você precisa dentro de você ligar o alarme. Porque essa não é uma fala correta. Essa não é uma fala sadia. Talvez seja só uma forma de expressão, que a pessoa falou de maneira desapercebida. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Pode ser que essa fala seja um sinalizador de como esse líder eclesiástico, ele vê a igreja e como ele lida com ela. Ou seja, ele no seu inconsciente, ou já no seu consciente, ele entendeu que a igreja é sua propriedade. Ele acha que ele é o dono da igreja, aonde ele manda e desmanda, aonde ele faz como ele quer e bem entende. Amém? Estou sendo claro aqui? Então, esse entendimento, essa é uma compreensão demoníaca e antibíblica, porque os 5 ministérios, eles foram estabelecidos por Jesus Cristo para servir a igreja. São ministérios que pertencem à igreja do Senhor e não o contrário. A igreja não pertence a esses ministérios. A igreja pertence a Cristo e ponto. E mais a ninguém. Então, quando nós vemos numa igreja se levantarem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, esses não são o suprassumo da quintessência, são apenas servos dados por Deus para servir a igreja. E qualquer coisa diferente disso é maligno e deve ser refutado por nós. Amém? No versículo 12, Paulo vai falar assim, olha, ele vai agora designar por que foram levantados os 5 ministérios. Por que Cristo deu os 5 ministérios para a igreja? E ele vai dizer assim, olha, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja... Para que o corpo de Cristo seja... Vocês estão lendo ali ou não? Está ali? Ali não está, né? Tudo bem, então vamos lá. Para que seja edificado. Então, irmãos, aqui o apóstolo ele vai determinar o seguinte, olha, o objetivo pelo qual os 5 ministérios eles foram estabelecidos por Cristo é para o serviço da igreja, é para servir a igreja. E, de maneira bem específica, significa dizer que esses 5 ministérios têm como finalidade principal desenvolver a igreja, amadurecer a igreja. Em outras palavras, preparar a igreja e conduzi-la à maturidade. Amém? A maturidade. Mazinho, então o objetivo do apóstolo não é montar um império eclesiástico? Não é montar um império eclesiástico. Então o objetivo do apóstolo não é dominar um time de pastores? Não é. Então o objetivo do apóstolo não é dominar uma região inteira? Também não. Então o objetivo do apóstolo não é necessariamente expandir a igreja num território? Também não. O objetivo do apóstolo é senão trabalhar para que a igreja de Cristo seja aperfeiçoada. E esse mesmo objetivo, ele é comum, ou seja, ele é compartilhado pelos outros 4 ministérios. Tanto o apóstolo como o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, todos eles têm um objetivo comum: trabalhar para conduzir a igreja à maturidade.
trabalhar para poder a igreja ela se desenvolver. Quer ver uma coisa que é interessante em cima disso? A Bíblia fala que Deus ele é perfeito. Amém ou não amém? E que nós devemos ser perfeitos como Deus ele é perfeito. Agora pergunta, a Bíblia ela entra em contradição? Claro que não. Mas eu te pergunto, você é perfeito? Então como é que a Bíblia fala para a gente ser perfeito como Deus é perfeito? Hã? Porque perfeição aqui não tem a ver com não cometer erros ou não ter falhas. Perfeição, quando a Bíblia fala da igreja ser perfeita, de nós sermos perfeitos, ela está falando de você. Vou falar para a igreja de maneira geral, tá? Ela está falando da igreja ser perfeita no sentido de ser completa, de ser plena, ou seja, de ser um corpo todo bem desenvolvido nos seus membros. Uma igreja que ela tenha pernas bem desenvolvidas, os pés bem desenvolvidos, todos os dedinhos dos pés, todos os dedinhos das mãos, o ouvido funcionando, o nariz num lugar bonitinho, os olhos enxergando. Deu para entender? Então ser perfeito aqui tem a ideia de você ser completo. E qual é o trabalho dos 5 ministérios? Trabalhar para que a igreja seja completa. Então se nós temos uma igreja que ela cresce só um lado do corpo, ela está crescendo da maneira certa? Claro que não. Se ela cresce só um lado do corpo, ela está se tornando o quê? Está se tornando deficiente. Se ela só cresce as pernas e não do tronco para cima, fica mirrado, ela está crescendo de maneira correta, sadia? É claro que não. Há uma deformidade. E não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a igreja ela cresça por completo. Agora pergunta, pessoal, se a igreja, nós percebemos que ela não está crescendo como ela deveria crescer, ou se desenvolvendo como ela deveria se desenvolver, aonde está o erro? Aonde está o problema? Em nós, né? Amém, em nós. Mas vamos ser mais específicos? O erro está em nós no sentido de aonde estão os 5 ministérios? Ué, não são eles que são responsáveis para poder desenvolver a igreja? Não são eles que são responsáveis para poder levar a igreja à maturidade? Se a igreja não está conseguindo se desenvolver nesse aspecto, aonde está o problema? Quem é que está falhando? A liderança. Deu para entender? Mazinho, então o objetivo aqui é a gente terceirizar o problema e detonar os pastores? É claro que não. O objetivo aqui é a gente entender que nós, enquanto igreja, precisamos nos arrepender diante do Senhor, nos submeter ao Espírito Santo, depender do Espírito Santo e falar: Senhor, nós precisamos que o Senhor levante no nosso meio apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, porque se a igreja não está se desenvolvendo como deveria se desenvolver, é sinal que nós estamos nos omitindo no nosso chamado. Da onde vêm os pastores? Da onde se levantam os apóstolos? Não é do nosso meio? Então, cara, se não está surgindo, se há escassez, se há ausência, somos nós que estamos falhando, pô. Porque provavelmente você seja o próximo pastor. Provavelmente você seja um apóstolo. Só que você se acomodou e acha que isso é com o outro, não é com você. Talvez sobre você há uma unção profética, mas você prefere se esconder atrás de um microfone, de um instrumento ou de uma cadeira. Estão entendendo isso, gente? Da onde Deus levanta esses caras? É do nosso meio. Amém ou não amém, igreja? Amém. Aí, nós vamos continuar aqui. Já que nós entendemos isso, que os ministérios, 5 ministérios são para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, da igreja, tem mais uma pergunta que eu preciso fazer. Qual é a graça, qual é a importância dos 5 ministérios trabalharem para poder desenvolver a igreja na sua plenitude? Em outras palavras, para conduzir a igreja à maturidade. Qual é a importância da igreja atingir a maturidade? 10, 9,
8, 7, 6. Oi? Qual é a importância da igreja atingir a sua maturidade? É isso. É isso. A igreja, ela ser apresentada a Cristo. Irmãos, isso precisa estar cravado no nosso coração. A gente não pode ter sombra de dúvida acerca disso. O que a Tainara falou aqui, isso precisa estar na ponta da nossa língua a todo momento. Por quê? Tudo que nós fazemos nessa terra está conectado direta e indiretamente à volta do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda acha que você está aqui tocando aqui na frente, ministrando, sentado aí na cadeira, porque você é bonitinho, ou porque você precisa receber uma bênção de Deus ou uma vitória essa semana, você precisa receber uma vitória, ou mais uma vitória, cara, você está perdido dentro da igreja. Porque o objetivo de nós estarmos aqui não é outra coisa a não ser nos prepararmos para a volta de Jesus. E ponto. Se você é aquele que serve água, aquele que está ministrando uma palavra, o que você está fazendo aqui está cooperando com a volta de Jesus. Se você é aquele que chega aqui cedo e varre o chão do templo, o que você está fazendo está cooperando com a volta de Jesus. E assim é para todos os ofícios e ministério da igreja, seja entre os 5 ministérios, ou seja como um ministério auxiliar. Todos eles cooperam com a mesma finalidade, a volta de Jesus. O que significa isso então? Que os 5 ministérios, eles foram estabelecidos para desenvolver a igreja, a maturidade até a volta de Jesus. Por quê? Quando Cristo ele voltar, ele voltará com uma finalidade. Ou melhor, vou falar uma para início de conversa, tá? Uma finalidade. Que finalidade principal é essa? O que vai acontecer quando Cristo voltar de cara, de imediato? Vocês lembram? Ele vai voltar o quê? Para a festa junina? Vai voltar para quê? Para o carnaval? Para um casamento, cara. Ele vai voltar para um casamento. A Alessandra falou ali de trás, ele vai voltar para um casamento. Ele vai voltar para as bodas do Cordeiro. Agora pergunta, Jesus, será que ele vai ser como Moisés? Ele vai se casar com uma prostituta? Será que ele vai ser como Moisés? Ele vai se casar com uma mulher maltrapilha? Que se deitou com vários homens? É com essa igreja que ele vai casar? Uma igreja com as vestes sujas? Impura? Ou ele vai se casar com uma virgem bonita, bem ornamentada, bem vestida, perfumada, cheirosa, aquele cabelo sedoso, aqueles olhos delineados? Amém ou não amém, igreja? Fala aí, igreja. Qual é a noiva que ele vai casar? Não é essa? Segunda pergunta. Quando ele voltar, ele vai se casar com uma criança? Com uma pré-adolescente? Ou ele vai se casar com uma mulher jovem, mais madura? Adulta? Porque é para isso que nós trabalhamos. Para poder conduzir a igreja à maturidade. Para quê? Para quando Cristo ele voltar, ele encontrar uma igreja pronta. Mazinho, você acha que isso vai acontecer? Eu acho não, eu tenho certeza absoluta e plena. Por que você tem essa certeza? Porque o apóstolo fulano de tal, ele falou que vai acontecer. Não, porque a Bíblia diz que isso vai acontecer. Se você abrir lá, no capítulo 19 de Apocalipse, fala lá sobre as bodas do Cordeiro, e fala sobre uma noiva linda, ornamentada, maravilhosa, vestida com vestes de justiça, pronta para o casamento. Amém? Então a pergunta é, não é se, é quando isso vai acontecer. Amém? E aí, fechando essa parte aqui, se o nosso objetivo enquanto igreja, enquanto líderes, é preparar a igreja para esse momento, quando Cristo voltar, os 5 ministérios, vão acontecer o que com eles? Eles vão o quê? Eles vão desaparecer. Então quem ama muito o seu cargo, ó, o cargo está entre aspas, tá? Significa que eu estou zoando.
Então quem ama muito o seu cargo, está lascado, vai perder o cargo. Quem ama muito a sua posição, o seu status na igreja, está lascado, porque vai perder. Porque quando Cristo voltar, não haverá necessidade de ter pastores, não haverá necessidade de ter apóstolos, nem profetas, nem evangelistas, nem mestres. Todos eles serão removidos. Porque o propósito foi cumprido. A igreja chegou aonde ela tinha que chegar, da maneira como ela tinha que chegar. Amém, irmãos? Bom, acho que meu tempo já... Deixa eu ver aqui. Esgotou. Ó, no versículo 13 vai falar assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esses ofícios são instrumentos estabelecidos por Jesus para adornar, equipar, desenvolver e conduzir a noiva às bodas do Cordeiro. Versículo 14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Observação minha, tá, pessoal? Cristo não voltará para poder se casar com uma criança e nem com uma prostituta. Eu poderia falar mais coisas, mas não vou falar porque o tempo já não permite. Mas eu quero terminar falando sobre duas coisas, sendo bem enfático aqui, tá? Abram comigo por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo 3. Deixa eu ver aqui. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27. E aqui eu vou concluir. Nesse texto e no próximo que eu vou ler. Amém? Acharam aí? Então fala assim, ó. Bom, eu estou ficando sem voz, eu vou pedir para a Fabrícia ler. Fabrícia. Aí sim. Tá ali? Então lê, Antônio. A Fabrícia lê. Lê aí. Lê, Fabrícia. Vai lá. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Pode continuar, Fabrícia, até o 30. Pula. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Continua. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Obrigado. Irmãos, há muito o que se falar sobre esse assunto, como eu falei no início. E eu sabia que o tempo não ia deixar a gente falar muita coisa, tá? Mas assim, eu preciso terminar ponderando isso aqui. Queridos, para todo o ministério de liderança da igreja, seja ele qual for, precisa haver a seguinte consciência. Primeiro, a consciência de que Cristo é o noivo da igreja. E se Ele é o noivo da igreja, eu preciso compreender que eu não posso me fazer o dono da igreja. Porque, na verdade, o meu papel é ser o quê? Amigo do noivo. Então, seja o pastor, seja o evangelista, seja o profeta, o apóstolo, seja quem for, todos eles precisam compreender que eles estão na condição de noivo. O que significa isso na prática? Irmãos, naquele tempo,
eu acho que a maioria que sabe disso, quando alguém noivava, esse noivo, quando assumiu o compromisso de noivado, ele não via mais a noiva até o dia do casamento. E aí, era comum o noivo, ele pedir para o seu amigo mais próximo, mais íntimo, da sua total e plena confiança, de muitas vezes esse amigo íntimo, ser o mediador, ou ser o mensageiro, entre o noivo e a noiva. Então muitas vezes quando o noivo ele queria dar uma mensagem à noiva, ou entregar um presente à noiva, ele mandava pelo seu melhor amigo. Amém? Agora pensa você, se esse melhor amigo fosse um fura-olho. Aí o melhor amigo vai lá entregar um presente para a noiva, chegar lá e conta que a moça... tá rindo. Vou falar, é por isso que eu não queria usar o microfone. Aí o amigo do noivo chega lá e encontra a noiva como? Novinha. Ele chega lá e encontra a novinha. Toda bonitinha, chorazinha, linda, ornamentada, preparada. O que acontece? Se o amigo do noivo, ele for um fura-olho, ele vai começar a se apaixonar pela noiva do camarada que é amigo dele. Ele vai começar a se deixar seduzir pela noiva, pela beleza da noiva, pela aparência da noiva. E aí quando pensar que não, corre o risco dele começar a confundir as coisas e ele achar que a noiva é dele, não é do amigo dele, do noivo. Deu para entender como é que funciona a coisa? E aí, irmãos, esse foi o risco que João Batista passou. Quando João Batista estava preparando o caminho de Jesus, ele atingiu o apogeu, ou seja, o ápice do seu ministério, a ponto das pessoas irem até ele e falar assim: ué, quem é você? Você é o Messias? Não, não sou o Messias. Você é um profeta? Não, não sou o profeta. Então quem você é? Aí ele fala assim: olha, eu sou o precursor do Messias, eu sou o amigo do noivo, mas eu não sou o noivo. E aí, irmãos, para finalizar aqui, muitos dos nossos líderes têm confundido as coisas, e têm confundido as coisas a ponto de achar e de se comportar como se a noiva fosse a sua, ou seja, como se a igreja fosse a sua igreja, e não é. O papel de todo pastor é tratar a igreja sempre na perspectiva de que ela é a noiva do noivo, e de que ele, como amigo do noivo, ele deve prepará-la, ele deve conduzi-la de maneira honesta, de maneira idônea, até o dia do grande casamento. Amém? E para que vocês fiquem de pé.